Um dos maiores escritores da geração de 45 é mineiro. Eu estou falando de João Guimarães Rosa. E o Entre Livros de hoje vai fazer uma viagem para falar sobre a vida e a obra desse grande mestre das letras. João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordisburgo. Hoje, uma cidade bem pequena, próxima a Belo Horizonte. Ainda criança, ele era considerado autodidata. Ele aprendia vários idiomas sem sair de casa. Há histórias até de que ele passava algum tempo em uma estação de trem próxima à sua casa, onde ele esperava que chegasse qualquer tipo de material que tivesse um outro idioma, por exemplo, francês, inglês e holandês. E ele realmente conseguiu aprender essas línguas. João Guimarães Rosa era fluente em pelo menos 8 idiomas e entendia 20. Tudo isso em tempos em que o conhecimento era bem mais inacessível, mas ele tinha um interesse, uma vontade diferente das outras pessoas. Os documentos registram também que ele sempre carregava consigo um caderninho ou um bloquinho de notas e que ele tomava nota de tudo aquilo que chamava atenção, que o intrigava, tudo aquilo que ele poderia investigar e aprender um pouco mais era algo que ele queria atingir. Com apenas 22 anos, ele se formou em Medicina pelo UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Muita gente não sabe, mas sim, ele também foi médico. E logo após se formar, ele começou a trabalhar principalmente em regiões mais distantes dos grandes centros. Então ele tinha contato com pacientes que estavam longe de hospitais ou de outros recursos. Na verdade, muitas das vezes ele era o único recurso que estava ali à disposição desses pacientes em atendimentos em domicílio. Segundo pessoas próximas, ele era uma pessoa muito sensível, que quando perdia algum paciente que não era possível tratar por algum avanço da doença ou algo do tipo, ele passava vários dias em seu quarto, trancado, refletindo sobre aquilo, porque realmente ficava muito tocado com essa experiência das pessoas. Ele tinha uma empatia muito além do que nós estamos acostumados a ver. Ainda em 1930, João Guimarães Rosa se casou com Lígia Cabral. Com ela, ele teve suas 2 únicas filhas. Esse casamento não durou muito tempo, porque logo João deixou a sua vida de médico e decidiu investir em uma outra carreira, a de embaixador, trabalhando assim no Itamaraty. Então, em 1934, ele faz a sua primeira jornada para o exterior, indo ser cônsul do Brasil em Hamburgo, na Alemanha. É na Alemanha que ele conhece Aracy. Aracy de Carvalho ficou também muito conhecida e entrou aí para a história como o Anjo de Hamburgo. Inclusive, ela se tornou tema de uma série da Rede Globo e de vários documentários que estão por aí. Justamente pelo trabalho que desenvolveu ao lado de Guimarães Rosa, Aracy recebeu um título muito importante dado pelo governo de Israel, que a classifica como justa entre as nações. Isso se deu devido a um trabalho desenvolvido pelo casal que salvou várias pessoas que possivelmente seriam mortas durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas e as enviou para o Brasil. Então essas pessoas deixaram a Alemanha de uma forma ilegal, porque receberam uma ajuda aí do Guimarães Rosa e de sua esposa e vieram para o Brasil. Assim, as famílias foram salvas. E existe um documentário muito interessante chamado Outro Sertão, aí de autoria da Soraya Vilela e da Adriana Jacobsen. Esse documentário ele aborda de uma forma muito interessante, então as jornalistas vão até a Alemanha para conhecer o local onde Guimarães Rosa esteve, para conhecer algumas famílias que tiveram contato com ele, e até hoje é algo que marca completamente a vida aí dessas pessoas. Nesse meio de tempo, é claro que João Guimarães Rosa escreveu muito, e como todo escritor, ele aproveitava suas vivências, as coisas do cotidiano, para produzir literatura. Durante a viagem para a Alemanha, ele pedia ao seu pai que o escrevesse contando coisas do cotidiano, aquilo que acontecia em Minas Gerais, para que ele não se distanciasse dos fatos brasileiros.
e tivesse assim inspiração para escrever suas histórias no sertão. E é sobre esse sertão que nós vamos falar no próximo bloco. Não saia daí, o Entre Livros volta já! A gente morre para dizer que viveu. João Guimarães Rosa. Estamos de volta com o Entre Livros e o programa de hoje é sobre um dos meus autores favoritos, João Guimarães Rosa. Nesse bloco nós vamos comentar um pouco sobre as obras que ele escreveu e como elas são um marco para a literatura brasileira. Considerando as publicações, João Guimarães Rosa começou sua jornada na literatura com poemas. Assim, ele publicou o livro Magna, onde ele apresenta aí várias poesias que ele escreveu. Claro, são textos muito bonitos, mas não foram as poesias que deram maior espaço para ele. Na verdade, ele começou a conquistar muitos leitores após o lançamento de Sagarana, esse livro aqui, que traz alguns contos mais longos que se tornaram verdadeiros clássicos da nossa literatura e que até hoje são exigidos em vários vestibulares como requisito para que as pessoas ingressem nas universidades. E também é um texto que alcança muita gente no Brasil e fora do país. Nesse livro, nós temos contos muito conhecidos. É provável que você já tenha pelo menos ouvido o título de um desses. O Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois e A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, certamente é um dos contos mais marcantes presentes desse livro. Basicamente, esse conto se passa, no sertão mineiro e os personagens, eles têm suas rivalidades. Então, acontece um momento ali, uma situação em que o personagem principal, ele sofre uma tentativa de homicídio. E assim ele fica vários dias aí desaparecido, ninguém o encontra, até que ele é resgatado por um casal que o leva para uma casa aí muito simples. E ele vai começando a recuperar a sua memória lentamente, a descobrir aquilo que aconteceu. E uma característica aí que faz parte de João Guimarães Rosa é esse final que nem sempre cumpre as expectativas do leitor. Ele é famoso por fazer aí o anticlímax. O único romance de João Guimarães Rosa se tornou a sua obra-prima. Publicado em 1956, Grande Sertão Veredas alcançou muitos leitores, inclusive alguns ilustres, como Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. Nessa edição aqui do Grupo Companhia das Letras, a edição mais recente do romance, a gente encontra cartas desses escritores comentando sobre a história e como foi a experiência de leitura de cada um deles. O livro é dedicado a Aracide Carvalho e traz um sertão bélico. É como se fosse um livro sobre a guerra de jagunços dentro do sertão de Minas Gerais. É claro que acontece aqui um romance bem diferente do que a literatura da época estava acostumada. A gente tem aqui dois homens, Riobaldo e Diadorim. Depois de revolucionar a literatura brasileira durante o lançamento, o livro ganhou o mundo e hoje vários escritores se inspiram nele e o consideram como seu livro favorito. Um exemplo é Miriam Leitão e Sérgio Abranches, escritores brasileiros muito renomados que gostam muito da obra. Outro livro que marca a trajetória de João Guimarães Rosa é Primeiras Histórias. Mas espera aí, engana-se quem pensa que esse foi o primeiro livro escrito pelo autor. Na verdade, ele considera histórias, quando escrito com a letra E e não com a letra H, textos curtos. E por isso ele fala primeiras histórias, porque foi a primeira vez que ele se aventurou em um gênero mais curto, escrever aí histórias com personagens, mas com poucas palavras. É claro que ele fez isso com muita maestria, afinal, quem já havia passado por gêneros literários diferentes, como romance, contos longos, poesia, não teria dificuldade em escrever aí um novo gênero. Primeiras Histórias traz vários contos, são 21 textos mais curtos e muito interessantes.
Às vezes, os leitores podem considerar a escrita de João Guimarães Rosa algo complexo, por conta dos neologismos, as palavras que ele mesmo inventa e inclui no texto. Existe até um dicionário rosiano. Mas, para quem vai ler pela primeira vez algo de João Guimarães Rosa, eu indico, sem dúvida, Primeiras Histórias, justamente por serem textos mais curtos, que são, inclusive, muito envolventes, fáceis de se ler e que tem personagens que prendem o leitor. Um exemplo de conto muito marcante é A Terceira Margem do Rio. Esse livro traz a história de uma família na qual o pai, que nunca teve interesse nenhum por navegação nem por pescaria, decide encomendar uma canoa. Quando essa canoa fica pronta, ele a leva para um rio muito largo, próximo à casa dessa família, entra na canoa e dela ele decide nunca mais sair. O entrar na canoa muda completamente a rotina dessa família. Os filhos e a mulher ficam esperando esse retorno, mas ele nunca acontece. Então a família tenta se adaptar, eles levam o padre, eles imploram para que o pai volte, eles começam a levar comida ali, às vezes até escondido da mãe, porque criou-se um clima muito estranho dentro da casa. Eles evitavam falar sobre o pai, mas pensavam nele o tempo todo. Há várias interpretações sobre esse conto. Eu penso na Terceira Margem do Rio como uma metáfora para uma pessoa que vai para um lugar inacessível e todos nós precisamos lidar com a ausência dela, mesmo que seja uma meia ausência, sabe? Ela está ali, mas não está, como acontece muitas das vezes com pessoas que sofrem algum tipo de lesão cerebral permanente. Não faz parte da escrita desse autor te entregar as histórias com um final pronto. Cabe a você entender e colecionar as informações que o autor vai te dando ao longo do texto. Por todas as suas características de escrita, faz parte da literatura brasileira de forma essencial que a gente possa conhecer a escrita do João Guimarães Rosa para poder entender um pouco mais sobre o porquê de ele ser tão importante. Eu te convido então a conhecer uma dessas obras, porque o Entre Livros de hoje fica por aqui. Você pode continuar acompanhando nosso conteúdo através das redes sociais. Até a próxima! Tchau!